Bom dia, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos ao nosso segundo vídeo de funções contínuas, né? Na verdade é uma continuação do primeiro. No primeiro vídeo de funções contínuas a gente falou o que era a continuidade em um ponto, né? E daí a gente fez alguns exemplos, né? Hoje nós vamos falar o que é uma função contínua num determinado intervalo num domínio, né? Uma função é contínua no intervalo se ela for contínua em todos os pontos desse intervalo, em cada ponto desse intervalo, tá? É claro que se eu tiver um intervalo aberto, eu vou entender como de um lado a continuidade somente de um lado da extremidade, né? Ou seja, a direita ou a esquerda. Uma função contínua, normalmente, graficamente, né, geometricamente, ela não tem saltos e ela não tem buracos, né? Então, a função contínua, você consegue desenhar o gráfico dela, como o pessoal fala, sem tirar o lápis da folha, né? Ela tem uma continuidade, eu não paro para depois construir o gráfico dela, continuar o gráfico dela, né? Então, por exemplo, essa primeira função aqui, ela não é contínua, né? Nesse intervalo onde ela está definida. Uma vez que ela tem um buraco aqui, tem um salto, tem outro salto aqui, ok? Do mesmo modo essa, né? Ela não tem uma descontinuidade aqui no zero. Então, eu posso dizer que essa função não é contínua em toda a reta, né? Por exemplo. Mas, se eu pegar e cortar o intervalo aqui, ó, nesse intervalo ela é contínua. Beleza, gente? Agora, a gente vai para dois teoremas muito importantes que a gente vai usar na resolução de exercícios, né? O primeiro, ele fala o seguinte, que se eu tenho duas funções contínuas no ponto A e C é uma constante, então vale que a soma de funções contínuas é contínua nesse mesmo ponto, a subtração, a multiplicação por escalar, o produto e o quociente, desde que g de A seja diferente de zero, né? Senão, não vai existir a imagem da função quociente, beleza? E é claro que isso se estende para a continuidade no intervalo, né? Você tem o f contínuo no intervalo e g contínuo no mesmo intervalo. Então, a soma é contínua nesse mesmo intervalo, ok? Agora, se eu tenho uma função f, por exemplo, que é contínua na reta toda, de menos infinito a infinito, e a g é contínua de 0 a infinito apenas, onde que a soma vai ser contínua? Bom, a soma vai ser contínua na interseção, ou seja, apenas de 0 a infinito, beleza? Então, a gente vai usar esse resultado nos nossos exercícios, beleza? O segundo teorema, a gente vai usar muito ele, que é polinômios, funções racionais, funções raízes, trigonométricas inversas, exponenciais e logarítmicas, são funções que são contínuas no seu domínio todo, ou seja, no maior conjunto onde ela está definida. Os polinômios, por exemplo, ela é contínua onde? Ela é contínua em toda a reta, né? Porque os polinômios estão definidos de menos infinito a infinito. As funções racionais, elas estão definidas aonde? Qual que é o domínio da função racional? É onde o denominador é diferente de zero, ok? As funções raízes, né? Depende do grau, né? Se for grau ímpar, toda a reta. Se for grau par, só os positivos e assim sucessivamente. Funções trigonométricas exponenciais são contínuas em todo o seu domínio, né? Funções logarítmicas é contínua apenas para x maior que zero. Então, nos domínios que a gente estudou dessas funções, a gente já vai assumir que as funções são contínuas, porque é um resultado, é um teorema, e a gente vai usar ele ao longo dos exercícios. Beleza? Então, vamos a alguns exemplos, né? Para que a gente possa entender melhor isso. Então, eu tenho essa função aí. Essa função é um misto de outras funções, né? Eu tenho as funções logarítmicas aqui, tenho um arco tangente e tenho um polinômio que está no denominador, né? Então, onde que essa função ela vai ser contínua? Ou seja, qual que é o maior conjunto onde ela é contínua, né? Então, eu vou analisar cada função separada e vou fazer a interseção desses domínios. Porque eu vou usar o teorema anterior que fala, né, que se eu somar, subtrair, multiplicar, dividir, respeitando, né, a interseção, né, dos domínios, essa função vai ser contínua. Beleza? Então, a primeira coisa que eu tenho que ver é o ln é contínuo aonde, gente? Em todo o seu domínio. Tá, mas qual que é o domínio do ln? 0 a infinito. O arco tangente ela é contínua aonde, gente? Ela é contínua, o arco tangente, em R. Não é isso? Ou seja, no intervalo menos infinito a infinito.
Logo, a soma ln mais arco tangente, ou seja, o numerador, ele vai ser contínuo aonde? De 0 até infinito. Beleza? Então, que é a interseção, como eu falei para vocês, né? Que eu tenho que ver a interseção dos domínios. Já o denominador é um polinômio. Se eu fosse analisar ele separadamente, ele seria contínuo em toda a reta, né? No intervalo menos infinito a infinito. No entanto, aqui embaixo, o denominador não pode ser zero. Então, para que essa função f esteja definida, o denominador tem que ser diferente de zero. Ou seja, x tem que ser diferente de menos 1 e x tem que ser diferente de 1. E como que eu junto tudo isso, né? Eu achei que o numerador era contínuo no intervalo 0 a infinito. E o denominador é contínuo de menos infinito a infinito, tirando menos 1 e 1, né? A reta tirando menos 1 e 1. Então, onde que vai ser contínua a minha f? Na interseção desses domínios. E qual que é a interseção desses domínios? É de 0 a infinito tirando 1, né? Porque 1 não pode. Ou seja, a união do intervalo 0, 1 com o intervalo 1 infinito. Ok? Espero que tenha ficado claro. O nosso segundo exemplo é uma função definida por partes. Sempre que eu tiver uma função definida por partes, o ponto onde a função muda de lei, ele vai ser um ponto problema, né? Ele vai ser um ponto onde pode ter ali um possível salto. Então, por isso que a gente analisa ele separadamente. Então, como que a gente faz? A gente analisa cada sentença no intervalo em que ele está, exceto no ponto que pode ter um salto, tá? E depois a gente faz a análise dos pontos de possíveis quebras, né? Onde pode ter uma possível quebra no gráfico. Então, note que essa primeira função aqui, ó, é um polinômio. Se eu fosse analisar ela separadamente, né, ela é contínua em toda a reta. Em particular, ela é contínua onde ela está definida, né, de menos infinito a 0. Por que eu não incluí o 0? Porque o 0 é um possível ponto de quebra, eu tenho que analisar ele separadamente. Ok? Do mesmo modo, essa função aqui é uma reta, um polinômio, né? Ela é contínua em toda a reta, de menos infinito a infinito. Em particular, é contínua nesse intervalo que ela está definida, tirando 2, né? Porque eu não, como é uma função definida por partes, mais uma vez eu falo, o 2 ele pode ter um salto nele, porque ele muda de lei ali. Então, eu não posso incluir a continuidade no 2 ainda. Do mesmo modo, essa função também é um polinômio, contínua em toda a reta, em particular nesse intervalo aqui, de 2 a infinito. Então, basta ver agora se essa função é contínua nos pontos de quebra. De possíveis quebras, né? Não no ponto de quebra, de possíveis quebras. Então, vamos ver no 0, né? Em x igual a 0, o que é que eu tenho que fazer, gente? Eu tenho que verificar aquelas 3 condições de continuidade. Primeiro, f de 0 existe? Limite quando x tende a 0 existe? E se existe, é igual a f de a? Então, eu tenho que analisar os 3 passos. Primeiro, f de 0 existe, porque se eu olho nessa função aqui, ó, f de 0 é 1 mais 0 ao quadrado, que dá 1, beleza? Então, ok. Segundo passo, os limites existem? Olha só, quando eu pegar limite quando x tende a 0 pela esquerda, eu vou pegar essa função. Se eu pego o limite quando x tende a 0 pela direita, eu pego essa função. Então, vamos lá. A esquerda, substituição direta, tranquilo. E a direita dá 2. Então, eu já posso concluir aí a segunda parte falha, né? Então, eu já posso concluir que no 0 ela não é contínua. Por quê? O limite quando x tende a 0 da função, ele não existe. Então, olha só. Agora vamos analisar quando x tende a 2, né? Analisar a continuidade em x igual a 2. Fazendo os mesmos passos, né? Então, primeiro, f de 2 existe? Bom, eu vou olhar lá. F de 2, o 2 está definido nessa função de baixo aqui, ó. Então, 2 menos 2. F de 2 existe, é 0. Limite quando x tende a 2 pela esquerda, eu pego a função da esquerda, 2 menos x, então dá 0. E a direita eu pego a função depois do 2, não é isso? Logo, limite quando x tende a 2 da função, ele também existe. Agora, limite quando x tende a 2 foi igual a 0, que foi f de 2? Sim, então satisfaz as 3 condições, então f é contínua em x igual a 2. Então, qual que é a nossa conclusão, né? Que f é contínua em toda a reta real, exceto no 0. Então, eu posso colocar assim, ó, de menos infinito a 0 aberto, de união 0 a infinito, ou r menos 0, tá? No próximo vídeo que eu vou fazer, a gente vai fazer algumas questões legais de continuidade, tá? E muito obrigado, até a próxima. Espero que vocês tenham entendido e que tenham gostado, ok?